Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje o nosso assunto é Império Bizantino ou Império Romano do Oriente, ok? Bom, vamos lá. Então, para entender um pouquinho aí esse período da nossa história, a gente precisa conhecer, ter uma noção aqui dessa cidade, né, chamada de Constantinopla. Olha só, aqui temos uma representação da cidade de Constantinopla, uma cidade bastante grande, bastante significativa na antiguidade. Ela havia sido colônia grega, né, tinha até outro nome, se chamava Bizâncio. Né, a cidade de Bizâncio estava aqui, numa localização extremamente estratégica. Ela fica aqui no Estreito do Bósforo e é a divisa entre a Europa e a Ásia, ok? Bom, esse aqui é o antigo Império Romano. Tudo que está coloridinho aqui, ou seja, que não está em verde e o que não está em azul, é o antigo Império Romano. Nós sabemos que lá pelo século III, século IV, esse Império Romano começa a se desgastar, começa a enfraquecer, e alguns imperadores começam a buscar alternativas para resolver esse problema, e uma delas é exatamente essa divisão aqui, ó. Eles dividem o Império Romano em Império Romano Ocidental, com capital em Roma, e Império Romano Oriental, com capital na cidade de Bizâncio. Quem vai fazer isso vai ser o imperador Constantino, que vai ocupar a cidade, vai dar uma restaurada nela, né? Chama essa cidade de Nova Roma. O nome não pega e fica muito mais conhecida como a cidade de Constantino ou Constantinopla, como nós vamos chamá-la a partir de então. Ok? Bom, apenas para termos uma ideia, esse território atualmente, né, parte desse território compreende a Turquia, né, e a cidade de Constantinopla aqui, ó, fica aqui nessa região, na atual Istambul. Então nós vemos que para uma mesma cidade nós temos três nomes diferentes. Foi chamada na antiguidade pelos gregos de Bizâncio, pelos romanos de Constantinopla, durante todo o Império Bizantino, e finalmente, depois de conquistada pelos turcos, ela passa a ser chamada de Istambul, nome que ela mantém até hoje. Ok? Aqui nós temos então uma imagem do Constantino, fundador não apenas da cidade de Constantinopla, mas também, né, de toda essa divisão do Império em Ocidente e Oriente. Tá? É importante lembrar que o Império Bizantino ele vai ter duração praticamente durante todo o período medieval, ok? Então praticamente 1000 anos, até mais, né? Porque na verdade o Império começa lá, né, como capital do Império já nos anos 330, quando Constantino ocupa a cidade. Né? Então nós temos aí dá para afirmar que nós temos mais de 1000 anos de Império Bizantino. É bem importante fazermos essa contraposição, né? Pensar o que estava acontecendo no Ocidente e o que está acontecendo ali no Oriente. Importante fazer essa comparação aqui, gente. Entender a partir da comparação ajuda bastante. Né? Então, enquanto nós temos aqui o Ocidente, né, a Europa Ocidental, ela vai vivenciar uma fragmentação política, né, ou seja, os territórios vão ser fragmentados, né, em unidades conhecidas como feudos, né, e cada feudo vai ter o seu senhor feudal, sua autoridade local. No Oriente não, o Oriente vai permanecer centralizado na figura do imperador, né? Então o poder e os territórios estão todos eles centralizados aqui, uma diferença então entre Ocidente e Oriente. Aqui, enquanto a sociedade ocidental europeia vai se voltar para as atividades agrárias nos feudos, né? Lembrar que o feudo nada mais é do que uma propriedade rural, né? Onde se planta basicamente para sobreviver. A sociedade do Império Bizantino, ela vai ser essencialmente urbana. Não significa que eles não tenham agricultura, pelo contrário. A agricultura vai ser um dos mecanismos mais importantes aí de sobrevivência de todos os povos da antiguidade.
tá? Mas há um grande destaque aqui por ser uma sociedade urbana, muitas pessoas morando nas grandes cidades, especialmente em Constantinopla, né? Então, com uma economia bastante diversificada, especialmente no que diz respeito ao comércio, né? Os povos bizantinos vão se dedicar muito ao comércio marítimo, dada a sua posição estratégica, né? Enquanto que o comércio, né, no Ocidente, na Europa Ocidental, ele vai entrar em declínio durante boa parte da Idade Média e só vai ver uma ascensão o comércio lá no finalzinho da Idade Média, né, ali pelos séculos 13, 14. Fora isso, a base econômica do Ocidente ela é agrícola. Outra relação importante nós fazemos, né, enquanto o Ocidente, a Europa Ocidental, mantém a religião cristã, né, sob a liderança da Igreja Católica, durante um bom tempo, até o ano 1054, a única igreja cristã que vai existir é a Igreja Católica. Mas em 1054, por pressão dos imperadores bizantinos, essa igreja vai se separar. Então nós vamos ter a Igreja Católica Apostólica Romana, liderada pelo Papa, com capital em Roma, e no Oriente nós teremos a Igreja Católica Ortodoxa de tradição grega. E mais à frente falamos mais sobre isso. Então, enquanto no Ocidente todo o poder está nas mãos do Papa, veja, é o Papa que coroa os reis europeus. Já no Oriente é a situação exatamente contrária. É o imperador que nomeia as autoridades religiosas bizantinas. Até mesmo o patriarca de Constantinopla, maior autoridade religiosa, né, é nomeada pelo imperador. Ok? Então, gravem esse quadro aqui, porque esse quadro comparativo ele é bem importante para compreendermos aí a relação do Império Bizantino com a Europa Ocidental. Aqui nós temos uma das maiores expressões da arte bizantina, que é a confecção de mosaicos. Okay? O que é o mosaico, então? É a formação de figuras, de imagens, de cenas, a partir de vários elementos, da junção de vários elementos aqui. Algumas vezes eram feitos com pedras, outras vezes com pedras preciosas. Essas duas imagens aqui são muito importantes, aparecem em vários livros quando falamos de Império Bizantino. Esse aqui é o Justiniano, essa aqui é a Teodora, a esposa de Justiniano, vamos falar mais sobre eles na sequência. Mas essa arte bizantina, ela expressa bem a ideia do que aquele povo vivia. O Império Bizantino, ele é um mosaico de povos, ou seja, ele é formado por os mais diferentes povos que habitavam ali na região. Nós vamos ter africanos, né, de uma maneira geral, como egípcios, né, quem vivia ali na antiga região de Cartago, né, nós vamos ter árabes, judeus, turcos, gregos. O Império Bizantino ele é caracterizado por essa diversidade de povos, tá? E esses vários povos vão se manter unidos, unificados na figura dos imperadores. Então, os imperadores do Império Bizantino, eles terão um papel fundamental aí na união, na unidade política, cultural, desses povos aí durante todo o período medieval. De todos os imperadores, o mais famoso, o mais conhecido é o Justiniano, de quem nós vamos conversar um pouquinho mais na sequência. Veja só, o Justiniano ele vai governar de 527 até 565, um reino bastante longo, né, para a época, para o período. Tá? Ele vai se caracterizar como o principal imperador bizantino. Certo? Ele vai ser casado com uma ex-atriz, e para alguns autores ela era até considerada prostituta, chamada Teodora. Não se sabe muito da origem dela, mas o governo dele vai ser bastante próspero. Ele vai criar e vai realizar grandes obras públicas, né? A mais importante é a construção da catedral, mais à frente Basílica de Santa Sofia, né? Ou Santa Sabedoria, né? Como chamavam os gregos. Né? Vai reconquistar uma grande parte daquele território ocidental,
né, do antigo Império Romano. Ele vai reanexar ao Império Bizantino. E outra grande contribuição dele, outro grande legado do Justiniano, é a criação do Corpus Juris Civilis. Ok? Aqui nós temos aí a Catedral de Santa Sofia. Lembrar, como eu falei no início, né, a região ali mais à frente, a partir de 1453, vai ser ocupada pelos turcos. E a catedral cristã vai se transformar numa mesquita. Por isso a existência desses minaretes aqui, tá? Isso aqui é típico das mesquitas. E está lá na paisagem, assim. Essa aqui é a visão interna da Catedral de Santa Sofia. Né? Veja que ainda há muitas inscrições árabes. Foi preservada a sua estrutura arquitetônica. No entanto, internamente, os mosaicos, as pinturas, algumas imagens já não existem mais. Atualmente virou um espaço de museu, mas nem catedral cristã, nem mesquita muçulmana. Certo? Aqui, novamente aquele mapa, apenas para observar agora o território esse é o território original do Império Romano Oriental, em amarelo, e esse rosinha mais claro é tudo o que o Justiniano conquistou. Veja só, territórios ao norte da África, a Península Itálica inteira, algumas ilhas aqui, chegando até mesmo na Península Ibérica. Então veja que o reino, né, que ele vai administrar é muito grande. E para fazer essas conquistas, lembrar que aqui haviam vários povos, né, que haviam invadido lá o Império Romano Ocidental, né, para tirar eles daqui, como os vândalos, por exemplo, não era uma tarefa muito fácil. O que nos faz imaginar que ele fortaleceu o exército de uma maneira muito grandiosa. E para fazer isso, fazer grandes obras, fortalecer o exército, nós sabemos, precisa ter muito dinheiro. De onde sai esse dinheiro? Esse dinheiro, obviamente, vai sair do bolso dos contribuintes, de impostos. Mas a mais significativa é essa aqui, ó, a revolta de Nica. Uma revolta, né, que vai acontecer no espaço do hipódromo. O hipódromo era um local público em que as pessoas assistiam competições de cavalos, né? E lá e ao mesmo tempo acabam discutindo sobre política, enfim. E eles acabam chegando aos assuntos relacionados ao Justiniano exatamente num dia em que o Justiniano vai estar acompanhando aqui as competições. E aí vai haver uma grande revolta, a famosa revolta de Nica. Vamos observar aqui, então, nesse pequeno vídeo, um documentário sobre essa revolta. O punho de Justiniano pesava, e o ressentimento do povo mudou para a raiva, diferentemente de outras civilizações em que as massas não tinham onde reclamar. Os bizantinos contavam com o hipódromo. Em um dia de janeiro, Justiniano, que se tornara impopular graças a duras leis e impostos, apareceu perante uma multidão hostil no hipódromo. De repente, todos se uniram contra o imperador. O centro político do império estava ali, e havia milhares de pessoas em uma revolta contra o imperador bem no centro do império. Os azuis e os verdes não eram como os times de hoje. Eram facções que contavam com ladrões de rua, políticos e aristocratas. Então, quando milhares e milhares de azuis e verdes invadiram o hipódromo gritando "Nica, Nica, vitória, vitória!" contra todos os impostos, seria como se republicanos e democratas invadissem um grande evento gritando a mesma coisa, o que não seria uma ideia ruim. O ruim é que aquilo virou um tumulto, e o tumulto virou destruição, e uma semana depois, 1/3 da cidade estava destruída. Justiniano ficou tão assustado que se preparou para arrumar as coisas e ir embora. Mas não fez isso, por causa de uma mulher. Ele estava preparado para entrar no navio e ir para o lado asiático do Bósforo, mas a imperatriz Teodora, que começou a vida como atriz e prostituta, disse: "Cheguei até aqui e não vou desistir. Fique e lute." E ele fez isso. As palavras de Teodora convenceram Justiniano.
cujo revide seria assustador e terrível. Mandou que os generais reunissem um exército e marchou para o hipódromo. A conclusão da revolta de Nica foi um evento de proporções bíblicas. Justiniano chamou os rebeldes para uma reunião no hipódromo, sugerindo que faria um acordo com eles. Mas, na verdade, ele deixou todos entrarem, fechou os portões e todos foram massacrados pelas tropas imperiais. Em minutos, todos os rebeldes ali encerrados foram sistematicamente degolados. O centro da vida política de Constantinopla tornara-se o campo de extermínio de cerca de 30 mil pessoas. Ele era um homem acessível e gentil, que com sua voz calma ordenou o massacre de milhares de pessoas. Então nós vemos ali, né, nesse episódio, Revolta de Nica, uma demonstração de força e de poder do imperador. Para isso, gostaria de enfatizar esses elementos aqui que estão ligados ao Império Bizantino, né? Por exemplo, a religião bizantina, como eu havia falado no início, é a religião cristã, religião católica, onde a maior liderança era a figura do Papa, que estava em Roma. Mas devido a uma série de desavenças entre o Papa e o Imperador, né, nós temos então um cisma, uma separação da Igreja cristã. A Igreja que vai permanecer ao lado do Papa passa a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana. Praticamente todo o Ocidente segue a Igreja Católica Apostólica Romana, com o Papa como principal figura religiosa, enquanto que no Oriente a Igreja passa a se chamar Igreja Católica Ortodoxa Grega. A tradição, a língua onde são celebradas as missas vai ser o grego. A principal figura é o imperador, que nomeia os patriarcas. Então, o patriarca de Constantinopla era a maior autoridade religiosa depois do imperador. Por isso nós usamos esse termo quando nos referimos à política do Império Bizantino. Césaropapismo, uma mistura de César com Papa, né? O poder político e o poder religioso unidos em uma única pessoa, o imperador. Ok? Nesse clima, né, de autoridade extrema do imperador, de grandes discussões, né, as famosas discussões bizantinas, discutiam-se detalhes pequenos a respeito da religião, da fé, né, vão surgir pensamentos que vão ser considerados pela Igreja Católica uma heresia, tá? Vão surgir vários pensamentos divergentes nesse período, especialmente em Bizâncio, ok? Mas dois aqui nós vamos destacar: o monofisismo, tá? Inclusive essa linha de pensamento aqui Justiniano e Teodora seguiam. Eles entendiam que Jesus Cristo tinha apenas o aspecto divino, ele apenas era Deus, ok? Não era um homem comum. Tá? Já o arianismo, né, que vem do Ário, aqui esse pensador cristão também, que influenciou várias pessoas, várias linhas de pensamento no cristianismo, ele defendia a ideia que Jesus Cristo foi apenas um ser humano normal, não tinha nada de Deus, negando, portanto, a ideia da Santíssima Trindade. Ok? Como eram pensamentos divergentes da Igreja Católica, são considerados heresias. Vão chegar até o Ocidente também esse pensamento, e a Igreja Católica Apostólica Romana vai tratar essas heresias com bastante rigidez, para evitar que pensamentos diversos acabem abalando a estrutura do seu poder. Dentre os pensamentos que vão vigorar no Império Bizantino, nós vamos ter um movimento chamado de movimento iconoclasta, ou movimento de quebra de imagens. Tá? O que acontecia ali é que o poder e a influência dos monges estava crescendo muito, e isso acabou gerando certo temor por parte de alguns imperadores, tá? Especialmente o imperador Leão III, lá do século VIII. Né? Como já havia muitos pensadores cristãos da época,
pensando sobre a questão de que era incorreto, era um pecado venerar imagens, tanto esculturas como pinturas, ou os mesmos mosaicos, né? Então haviam pessoas que defendiam a ideia de quebrar, de acabar com as imagens. Então o imperador aproveitou dessa ideia de alguns para atacar os monges, que eles sobreviviam, muitos deles sobreviviam graças à fabricação, né, dessas imagens, fabricação e venda de imagens de santos, de Cristo, de Maria, de anjos, enfim. Então o Papa proíbe essa veneração, né, e algumas pessoas se aproveitam dessa lei e passam a invadir igrejas, mosteiros, para destruir essas imagens, certo? Há alguns autores que também falam que foi uma estratégia do imperador para se aproximar de judeus e muçulmanos que estavam ali presentes, com quem eles faziam negócio, com quem eles tinham relações econômicas, sociais, enfim, né? E no pensamento judaico e muçulmano, a veneração a imagens é considerada um pecado, tá? Então esse foi um movimento iconoclasta, um fato bem importante e significativo aí do Império Bizantino. Finalmente, nós temos ali uma das maiores contribuições, um dos maiores legados, né, do Império Bizantino, de Justiniano mais especificamente, né, que foi a criação do Corpus Juris Civilis, ou Corpo do Direito Civil, tá? Até hoje ele é considerado, né, no direito, e ele consiste em um livro dividido em 4 partes, né? Esse livro ele tem sua primeira parte, que se chama Codex, onde toda a legislação romana, desde a época do imperador Adriano, ela é revisada e colocada ali nesse livro, Codex, um conjunto de leis. A segunda parte é o chamado Digesto, é quando vai se interpretar essas leis, tá? É um conjunto de interpretações, jurisprudências, né, relacionadas a essas leis romanas. A outra parte são as institutas, que explicam a origem dessas leis, tá? Como que elas passaram, como que elas foram pensadas e por que foram pensadas. E finalmente, né, como Justiniano foi um conquistador, ele entendia que as leis eram dinâmicas e precisavam ser criadas novas leis. Então todas as novas leis criadas por Justiniano estão num capítulo à parte chamado de Novelas. Então o Corpus Juris Civilis, um assunto bem importante, pode aparecer aí em concurso vestibular, Enem. É importante ficar atento aí ao que foi o Corpus Juris Civilis. Tá? O Império Bizantino tem seu fim em 1453, quando os turcos invadem Constantinopla, né, a famosa tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, e encerra aí a história de quase 1000 anos, mais de 1000 anos, do famoso Império Bizantino. Espero ter ajudado vocês aí, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.